pessoal, beleza? Estamos começando uma nova série sobre jogo posicional. A gente vai dividir em subtemas. A ideia de hoje, na verdade dessa semana, dos próximos 3 a 5 vídeos, é trabalhar o tema de manobras longas de cavalo. Sempre uma sessão não muito longa para não enfadar. E a gente vai soltando pouco a pouco os temas. Quem tiver sugestão de temas também pode ficar à vontade de sugerir, né? Bom, quando a gente deve pensar nessas manobras de cavalo? Ou quando tende a funcionar melhor e quando não vai funcionar melhor? Normalmente funciona bem quando a posição está fechada ou quando o adversário não tem contra-jogo. Se for as duas juntas, melhor ainda. Se for não tiver nenhuma das duas, a posição aberta e o cara com as pés ativas, a chance de dar certo é quase zero, né? E quando é que a gente quer fazer isso? Normalmente a gente quer levar o nosso cavalo para uma casa fraca, ou seja, uma casa que não pode ser expulsa por peões ou às vezes até nem por peças do adversário. Também às vezes um posto avançado, mas às vezes simplesmente porque a gente precisa dele para executar um plano, alguma ruptura ou precisa coordenar com alguma outra peça e ele é necessário para fazer o nosso jogo fluir, né? Bom, vamos começar com dois exemplos aqui. O primeiro é entre o Piquet e o Van Barle de 84. E o tema das duas posições, eu acho que é a questão de sonhar, é o imaginar o que a gente quer. Lembrando que quanto menos contra-jogo o adversário tiver, mais a gente pode imaginar e executar. Se o adversário estiver dando mate na gente, não faz nenhum sentido a gente imaginar um futuro melhor antes que a gente defenda as ameaças de mate. Bom, quem quiser pensar um pouquinho, jogam as brancas. Tá, e aí, o que vocês acharam? Primeiro que, visualmente, dá pra ver que a posição branca é muito boa, né? Tem uma coluna, esse bispo é monstruoso, a gente tem uma maioria na ala da dama, esse bispo de B8 claramente não brilha, né? Só atrapalha as peças negras. Por outro lado, não está tão claro como é que a gente vai evoluir, e o nosso cavalo de G3 não está fazendo muita coisa. Então a gente tem uma ideia meio bruta, que seria talvez sacrificar no peão de H5 e tentar dar mate, ou o que o Piquet fez, que eu acho que é muito legal. Ele percebeu que as negras não têm nenhum contra-jogo e ele calmamente manobrou o cavalo para uma casa que ele achava que era ótima, e é realmente que é a casa de G5. É um plano super lento, né? 1, 2, 3, 4 lances, se minha matemática não falhou. Só que o cavalo, quando chega lá, ele gera muito mais temas, né? E a posição branca já é boa. Aí você melhora muito uma peça, tem uma chance enorme da posição das negras colapsar. Então foi cavalo H1, cavalo B6, cavalo F2, torre D6, tentando simplificar um pouco. E H6, cavalo G5, toma de torre. E a posição branca é destruidora, o Piquet ganhou em pouquíssimos lances. Bom, aí o exemplo seguinte é a posição depois de torre F3 entre o Zelag contra o Radiabov. Eu provavelmente pronunciei errado o nome desse jogador. Radiabov já é mais conhecido, embora na época ele não era grande mestre, mas já era um prodígio bem famoso, né? Vamos lá, jogam as negras, quem quiser pensar fica à vontade. Bom, e aí, alguma ideia? O que eu gosto desse exemplo é que na verdade é uma briga de sonhos. Pensar pelo lado das brancas. Se as brancas tiverem tempo de levar esse cavalo de C3, que não está muito bem, para D4 ou para E5, jogar C3, esse bispo para D3, defender o peão de F4 com G3, e aí libertar essa torre para uma casa como E2 ou E3 na coluna E, as brancas estão muito melhores. Não há dúvida, e o preto vai sofrer por muitos e muitos lances nesse final. Os jogadores de francesa sabem do que eu estou falando. Só que é um plano longo. E as negras também têm algumas ideias, só que esse plano é mais curto. E ele jogou cavalo B8 exclama. Eu simplesmente vou desestabilizar o cavalo de D4 e nisso tentar ganhar o peão de F4. E o branco não chega nem perto de conseguir resolver esse problema, porque se ele jogar o lance G3, abre a diagonal e vai ter problemas táticos. Então jogou rei G1 as brancas, cavalo C6, tem que mexer a torre para F4. O preto tem um saudável peão a mais e ganhou sem muitos problemas essa partida. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Quem teve alguma dúvida, quer perguntar, fica à vontade para colocar nos comentários. E a gente volta em 1 ou 2 dias com um outro vídeo sobre esse mesmo tema, mas um enfoque um pouco diferente. Até mais!